Muito obrigado a todos e bem-vindos a mais uma conferência do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Este curso, este temário, foi organizado por seres de consciência desperta e visa a autorrealização íntima do ser, a nossa autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência, é o objetivo da existência da raça humana sob a face da Terra. Que cada um de nós possa fazer um trabalho voluntário e consciente sobre si e assim voltar às origens. Aquelas pessoas que desejam comprovar se esses ensinamentos realmente são verdadeiros devem fazer uma oração na hora de dormir, perguntar ao seu ser sobre esses ensinamentos, que certamente terão uma resposta durante o sono, durante as horas em que estamos fora do corpo físico, estamos no mundo astral. Então são 50 conferências de uma fase, a fase A, e mais 25 conferências que nós chamamos fase B. Que todas essas conferências nos entregam práticas, técnicas, para que cada um de nós possa fazer uma mudança verdadeira no nosso interior. E essa mudança se refletirá no exterior. Não é uma mudança intelectual, não é uma mudança de comportamento, por uma disciplina, por alguns cuidados. É uma mudança que vai ocorrer devido à mudança interior que nós faremos, nós podemos fazer com a aplicação destas práticas, aplicação deste conteúdo. E assim, essa mudança vai ocorrer no exterior, como consequência da mudança que realizaremos no nosso mundo interior. Isto se chama conhecimento de si mesmo. Os antigos disseram que, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, para conhecer o universo exterior, nós precisamos conhecer o nosso universo interior, o nosso mundo interior. Porque nós somos um microcosmos. E para conhecer o cosmos, precisamos antes conhecer o microcosmos, nos autoconhecer. Todas as conferências são pistas, são ensinamentos que nós devemos extrair uma compreensão de cada conferência, uma prática, e assim aprender a viver de forma objetiva, de uma forma que se possa aproveitar a existência para trabalhar no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nós não queremos obrigar ninguém que creia em nós, que nós dissemos que o objetivo da existência é a autorrealização, é este trabalho. Nós não queremos obrigar ninguém que creia. Nós sugerimos que a pessoa então faça uma oração na hora de dormir e assim receberá a resposta e poderá então
convencer a si mesmo. O tema que vamos tratar hoje é o tema número 24, da fase A, do primeiro temário. A vida e o nível de ser. Então, esta conferência vai nos dar muitas dicas, muitas informações que nós vamos poder nos dar conta de muitas coisas. Então, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E qual é o objetivo da nossa existência? Na verdade, ninguém sabe. Os seres humanos vivem porque outros vivem. Não se sabe a razão da existência. E, além do mais, o ser humano pensa que sabe e se julga. Um sábio se julga uma pessoa que sabe tudo. E assim vive, passa a vida dessa forma e no final perde-se a existência, perde-se a oportunidade, se perde o tempo. Então, nós, por causa dos defeitos psicológicos que temos no nosso interior, nós então caímos nesse engano, nesse auto-engano, de pensar que sabemos algo. Então nós temos esses defeitos, os defeitos psicológicos, e esses defeitos nos levam ao auto-engano, nos fazem crer que nós somos alguém inteligente, alguém interessante, alguém que sabe tudo, alguém que é forte. Porém, qualquer coisa, qualquer problema que nos aconteça, que nos advenha, nos abala. Qualquer dor de cabeça, qualquer probleminha, por insignificante que seja, nos abala, nos fragiliza. Então, nós somos frágeis. O ser humano é um ser frágil, é uma criatura frágil. E se acredita que com os estudos, com o desenvolvimento intelectual, com o conhecimento intelectual, desde a pré-escola à universidade, se acredita que com isso se vai evoluir, se vai aprender, se vai se tornar alguém forte, alguém inabalável. E se põe toda a força, todo o empenho em alcançar algo na vida. Então, todos buscam ser alguém na vida. Desde pequenos, somos instigados a estudar, a aprender uma profissão para então ser alguém na vida. E acredita-se que com isso é uma pessoa forte, uma pessoa inabalável. E isso está demonstrado, isso nós podemos observar que não é assim. A pessoa, por mais desenvolvimento intelectual que tenha, por mais conhecimento
subjetivo que tenha, conhecimento convencional que se tenha, não é uma pessoa forte, não é alguém inabalável. E se percebe isso, na verdade, a pessoa, nós somos vítimas das circunstâncias. Nós nos tornamos vítimas. E qualquer problema, qualquer dificuldade financeira, qualquer coisinha que nos aconteça, um pneu no carro que fure, nós nos abalamos e achamos que o mundo vai se acabar. E qualquer problema que aconteça demonstra a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Então, nós somos criaturas débeis, somos fracos, frágeis. Nos abalamos com qualquer coisa. Então, isso está... a origem disso tudo está nos defeitos psicológicos, está no ego, nesse conjunto de defeitos psicológicos que nós temos no nosso interior. Os 7 pecados capitais e as subdivisões, os detalhes, as pequenas manifestações que temos as nossas reações, os nossos medos, os nossos ciúmes, a nossa inveja. Então, cada parte, cada defeito desses aprisiona uma parte da nossa essência e nos torna pessoas frágeis, pessoas equivocadas conosco mesmo. Então, nós pensamos de nós uma coisa e na realidade, internamente, na verdade, nós somos outra coisa. Somos frágeis. Nós não somos aquele valentão, aquela pessoa que tem aquele rampante, tem aquela arrogância. Então, intimamente, nós todos, cada um de nós tem os seus sofrimentos íntimos. E muitos de nós querem demonstrar fortaleza porque exatamente tem dentro de si a fraqueza, a debilidade. Então, externamente, nós reagimos de forma violenta para demonstrar a outras pessoas, enganar as outras pessoas que nós somos fortes, somos valentes, somos inabaláveis. E na verdade nós temos os nossos sofrimentos, as nossas debilidades secretas, íntimas. Então, isso tudo vem desse nosso conjunto de defeitos psicológicos da nossa psique, que nos faz, então, nos auto-enganar. Assim, nós vivemos de forma equivocada. Então, o que nós temos, os nossos títulos, os conhecimentos intelectual, as normas, o nosso comportamento, aquela etiqueta, isso não somos internamente, realmente não somos assim. Nós aparentamos ser assim,
são coisas que desenvolvemos, que aprendemos de memória e nos esforçamos para nos comportar de tal forma. Então, isso vem, na verdade, do próprio defeito psicológico, que quer demonstrar fortaleza, sabedoria, valentia, coragem. E na realidade nós não somos assim, nós somos frágeis. E se nós, quando nos ocorre um problema, isso fica demonstrado. Nós demonstramos a nossa fragilidade diante dos acontecimentos da vida diária. Então, se acredita que estamos evoluindo, que o ser humano evoluiu, que nós crescemos, que a humanidade evoluiu, estamos enganados com isso, porque internamente, na verdade, nós não evoluímos e de fato estamos estamos em decadência e estamos piores do que antes. O dogma da evolução não condiz com a realidade interna, com a realidade, com a verdade. Não significa que o tempo é progresso, que o tempo, de acordo com os projetos, as perspectivas de que no futuro seremos melhor, isso não corresponde, não confirma, não condiz com a realidade, porque o ser humano está cada vez mais violento, mais bárbaro, mais assassino. Se mata por qualquer coisa. Homens matam a sua esposa, sua companheira, matam filhos, mulheres matam seus filhos também. Então isso nos demonstra que, na verdade, o ser humano não está evoluindo. A evolução tecnológica é uma coisa, e a evolução do ser humano é outra coisa. O ser humano em si não está evoluindo. O que evolui, o que tem evoluído muito é a tecnologia. E diga-se de passagem, usada para o mal, usada para destruir. Por esses tempos que existem as guerras por aí tudo, e estão planejando mais e mais guerras, criar armas cada vez mais destrutivas. E a competição entre nações, entre povos, aumenta, tem aumentado consideravelmente, e cada um desenvolve as suas armas secretas. E então, na verdade, isso não é evolução, isso é involução, é decadência. A evolução, na verdade, não existe. A evolução seria interna, ou é interna, é uma evolução que pode acontecer em algumas pessoas, em alguns seres, aqueles que conheçam os ensinamentos, que
conheçam as práticas, que conheçam estas fórmulas e apliquem na sua vida diária. Isso pode acontecer a evolução dessa pessoa, mas é a evolução individual. Isso não significa que outras pessoas, que a humanidade está evoluindo. Então, a massa, a humanidade, a massa humana, essa que predomina entre o noticiário que se vê, essa massa existe. Então aí nessa massa existe de tudo. Existem pessoas que são calmas, existem pessoas violentas, pessoas briguentas, violentos, bêbados, a corrupção, existe de tudo. E então a humanidade é uma massa, uma mistura, e é dessa massa que saem as pessoas, que saem os governantes. Então não é possível que de uma massa corrompida possa sair uma quantidade de seres que possam ser evoluídos, que possam ser pessoas que vão trabalhar pelo bem, trabalhar pela paz mundial, enfim, porque na massa está tudo o que existe está na massa, e é da massa que saem as pessoas, que saem os líderes. Então, para modificar, para mudar isso, porque na verdade muitas pessoas querem mudar, muitas pessoas sonham com algo melhor, com um futuro melhor, mas na verdade não se sabe como mudar, como fazer. Só com o interesse em fazer não é possível, porque o comando para as ações que nós praticamos externamente, o comando parte do nosso interior. Esses comandos são dados pelos defeitos psicológicos, são dados por um ou por outro defeito que está nessa massa também, nessa massa interior de cada um de nós. Então, daí saem os comandos que vão comandar a máquina humana, que vão comandar a nossa pessoa. E para modificar esse comportamento da massa, da máquina humana, só mudando interiormente, eliminando os defeitos psicológicos, o ego, aquilo que nos torna maus, aquilo que nos torna cobiçosos. Só modificando interiormente nós vamos poder modificar externamente. Pode acontecer essa mudança externa só com a mudança interna. Então, nessa massa existem muitos níveis de ser. Cada pessoa tem o seu nível, cada um de nós tem um nível de ser, um nível de ser externo. E também existem o nível de ser interno, o nível de ser de cada um também existe interno,
aquele sofrimento, a pessoa internamente sofre e externamente quer aparentar que é feliz, que está bem, que vai tudo bem. Então, para mudar isso, para mudar esses sofrimentos, esse caos em que está a humanidade, é preciso que cada um de nós mude interiormente. É preciso que cada pessoa mude. E assim, mudando a pessoa, a massa vai se tornar melhor. E essa pessoa que mude, que provoque essa mudança radical, que a mudança radical só vai acontecer com a eliminação dos defeitos psicológicos, essa pessoa se separa da massa. Ela se separa da massa. A pessoa não vai se misturar com pessoas, com delinquentes, com violentos, com bebedeiras, enfim, com delinquentes, porque ela está eliminando de si os elementos, os eus, os defeitos que causam todos esses problemas. Então, quem vai se separar da massa é cada um, é individual. A separação é individual. Então, a pessoa que trabalhe sobre si vai se separar da massa, vai se isolando da massa. Não que ela vá deixar de viver entre as pessoas, entre a humanidade. Ela vive entre a humanidade, porém vive de uma forma diferente, de uma forma consciente, porque não vai carregar dentro de si, porque não carrega dentro de si os atores, aqueles defeitos psicológicos que dão os comandos à máquina humana e assim cometem os erros, cometem todo tipo de erro. Então, para mudar isso, só com a morte psicológica, só com a eliminação dos defeitos psicológicos. E para eliminar os defeitos psicológicos, é preciso fazer uma reflexão íntima, uma autorreflexão íntima. Nos autoanalisar, fazer uma autoanálise. Não é ninguém externo que vai poder fazer essa análise, essa psiquianálise. E sim, cada um de nós pode fazer essa autoanálise e ir tirando aquilo que não serve, aquilo que não presta. Vai praticando aquilo que se chama morte psicológica. Quando vai descobrindo o defeito e vai compreendendo que isso é um defeito psicológico e isso causa sofrimento, causa dor a nós e a outras pessoas, quando se compreende isso, pode então pedir à nossa Mãe Divina, a Mãe Kundalini, pedir a ela que elimine esse defeito. E isso não se faz assim de uma vez. Os defeitos são trabalhados de forma gradual, devagar. Não se consegue eliminar um defeito grande. É preciso ir trabalhando os defeitos pequenos, os defeitos que levam a defeitos maiores, que alimentam os defeitos maiores. Então, esse trabalho se chama morte psicológica. Quando nós nos damos conta que temos um erro, devemos então
fazer essa autoanálise e verificar, analisar, identificar a origem desse comportamento, a origem dessas palavras, a origem dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, dos nossos medos, tudo o que acontece, tudo o que nós vamos percebendo no nosso interior, que somos defraudados, devemos então fazer essa autoanálise para saber por quê, para saber de onde vem esse problema, esse medo, essa defraudação. Tudo cada um de nós pode fazer em nós. Ninguém externo pode fazer. E também nós não poderemos fazer em outra pessoa. O que nós podemos fazer é compartilhar esse ensinamento com as pessoas para que cada um consiga, trabalhe e faça sobre si a mudança real, a mudança radical. Então, nessa massa, nessa multidão, na humanidade toda, existem pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais. Existem os níveis, as classes sociais externas, porém essa classe social não significa que internamente a pessoa esteja de um bom nível interno. Ela pode aparentar muita bondade, muita coisa boa, pode aparentar, pode se esforçar para expressar-se assim, mas internamente não ser assim. Isso não significa que o que se é externamente é internamente. Então existem os níveis sociais e existe o nível interno, o nível de ser, o que cada um realmente é. E isso é o que importa, o que vale é esse nível interno. E é por esse nível que nós devemos lutar, devemos fazer essa reflexão, para nos autoavaliar e tirar as nossas conclusões. Com o trabalho de morte psicológica, a eliminação do defeito, então nós vamos mudando internamente. E essa mudança será uma mudança radical, uma mudança que se refletirá no exterior, se refletirá na convivência, na vida prática. Então existem esses níveis, os níveis externos e os internos. E o que atrai as circunstâncias externas é o nosso nível interno. São o que nós carregamos dentro de nós atrai as circunstâncias. Assim como a pessoa que bebe, a pessoa que tem vícios, se atrai por pessoas desse mesmo nível. Se atrai por pessoas que bebem, pessoas que têm vícios e vivem em locais semelhantes, porque aí convivem de acordo com o seu nível, de acordo com o nível de ser de cada pessoa. Então é preciso mudar o nível de ser e não a aparência. Nós precisamos mudar o nosso nível interno para então
o exterior mudar por consequência. E essa será uma mudança real, uma mudança verdadeira. Então, existe então uma escada, podemos imaginar uma escada onde tem muitos degraus. E nós estamos em algum degrau dessa escada nós estamos. Então, estamos em algum nível de ser. Todos temos o nosso nível de ser. Então, abaixo de nós tem pessoas com níveis mais baixos que nós. E acima de nós também existem pessoas com níveis melhores do que nós. Então, para nós mudar de nível é possível. É possível mudar de nível, porém, precisamos saber em que nível estamos. Precisamos nos autoanalisar e nos dar conta, nos fazer conscientes de em que nível nós estamos. E assim, trabalhar o que nos estanca nesse nível para então subir um nível superior, para mudar de nível. Então, essa mudança provocará, então, ocasionará que nós internamente mude do nosso nível de ser. Então, quando nós mudamos o nosso nível de ser, nós vamos nos relacionar com outro tipo de pessoas, com outros níveis de pessoas. E essa mudança de relacionamento com pessoas mais elevadas vai nos oportunizar muitas coisas. Oportunizar que se consiga melhores condições de vida, de trabalho, de relacionamento, porque se relaciona com outro tipo de pessoa, com outro nível de pessoas. Porém, é necessário saber em que nível estamos e querer mudar, querer escalar um nível mais elevado sempre. Então, este ensinamento nos ensina nos autoexplorar, nos conhecer internamente, conhecer intimamente e trabalhar os defeitos psicológicos, as nossas debilidades que nos mantêm nesse nível, que nos proporcionam esse nível. Eliminar essas debilidades, os defeitos psicológicos, e então galgar níveis melhores. E tudo isso com o objetivo de alcançar a autorrealização íntima do ser. Quando se elimina todos os defeitos psicológicos, a autorrealização acontece. E não acontece por conhecer intelectualmente muitas informações, por aprender de memória. Esse nível é externo. O nível de pessoas intelectualizadas é externo. Isso não quer dizer que internamente uma pessoa muito desenvolvida externamente seja internamente desenvolvida. Para desenvolver-se internamente é preciso eliminar os defeitos psicológicos. E isso se chama morte psicológica. E se faz um trabalho de autoanálise, um trabalho de reflexão. E quando se identificam os defeitos, nós reconhecemos que é um defeito, pedimos à nossa Mãe Divina Kundalini que elimine esse defeito. E a Mãe Divina vai eliminar porque nós compreendemos e aceitamos que é um defeito.
a Mãe Divina elimina e libera a nossa essência, libera uma porcentagem da nossa essência. Essa porcentagem será maior ou menor, de acordo com a robustez de cada defeito, a robustez do defeito eliminado. Então, este trabalho é um trabalho real. Este ensinamento nos ensina a fazer um trabalho real sobre nós, um trabalho de transformação interior. Não é um trabalho de transformação de aparências. Então, aquela pessoa que percebe que esses ensinamentos são úteis, que lhe servem, certamente servirá para outras pessoas. Então, essa pessoa deve compartilhar estas conferências com amigos nas redes sociais, com familiares, enfim, compartilhar com o maior número possível de pessoas. Que com isso ela também vai ganhar força para compreender estes ensinamentos. Então, esse trabalho de compartilhamento já é um trabalho de sacrifício pela humanidade, porque estes estudos, esse trabalho de autorrealização se faz com base nos 3 fatores, que é o nascimento, que é sexual, trabalhar com as energias sexuais de forma positiva, se faz com a morte psicológica, eliminar os defeitos, e o terceiro fator é compartilhar o ensinamento. Então, se nós compartilharmos um tema destes com outra pessoa, já estamos praticando o terceiro fator e vamos ter forças, ânimo e compreensão para praticar a morte psicológica e tudo mais. Então, nós somos gratos a todos e sempre gostamos de deixar aqui o nosso número. Nosso número WhatsApp é do Brasil, 55 62, a região, 991 92 93 55. O nosso número WhatsApp e Telegram. 55 é o Brasil, 62 é a região, 991 92 93 55. Muito obrigado a todos e até a próxima.